Olá, musas, tudo bem? Olha o tamanho do braço, meu Deus. Musas, como vocês sabem, eu saí de uma obesidade onde eu pesava mais de 108 quilos, já cheguei a bater 112 quilos e eu lembro que depois eu nunca mais pesei. E subi no palco de fisiculturismo, realizei um grande sonho. Como que você fez isso? Isso aqui me fez entender uma coisa. Eu quero compartilhar com vocês aqui Hebreus 11:1. Pega aí sua Bíblia e vem cá comigo. Em Hebreus 11:1 tá escrito assim, ó: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Então, a fé é as coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Musas, eu tive que ter fé. Eu estava lá com 108 quilos, mais de 110, com 112 quilos. Eu precisei acreditar que eu iria conseguir. E se na palavra de Deus está escrito que fé é isso, por que eu não ia conseguir se eu acreditasse? Por que eu não ia conseguir se eu não acreditasse? Tudo que eu precisava era acreditar que eu ia conseguir. Não importa quanto tempo eu iria demorar para alcançar o objetivo. O importante é que iria acontecer. Eu iria conseguir emagrecer. Eu não tive medo, porque o medo não realiza sonhos. Eu falei, eu vou acreditar. Eu não perco nada não acreditando. Eu vou acreditar e vou fazer acontecer. Agora, eu quero que você vá em Tiago 2:26. Tiago, Moses, é depois de Hebreus, tá? Aqui. Que tá falando em Tiago. Tiago 2:26. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então eu sabia que eu iria ter que fazer acontecer. Porque na palavra está escrito isso. Que se eu não ter ações para fazer aquilo, então a minha fé está sendo morta. Então eu preciso acreditar e preciso agir. E foi isso que eu fiz. Eu fiz acontecer. Com base nisso aqui, tá? Com base na palavra. Por isso que eu trago muito para vocês espiritualidade, mentalidade. Vocês conseguem entender que é tudo uma junção do que eu fiz na minha vida? Que às vezes eu mesma, eu tenho a minha história tão longa que eu não consigo colocar em tópicos para vocês, mas eu entendo muitas coisas e já vivi muito. Então toda a minha trajetória de vida são pautada em espiritualidade, em fé, né, em mente e físico, por último. Por isso que às vezes vocês escutam muito eu falando, vamos fazer acontecer, mudar. Eu precisava mudar aquela situação, eu estava começando a ficar com pré-diabetes, eu estava começando a ficar com manchas no pescoço, escura, preta, embaixo dos seios, ficar preto. E eu pensei assim, eu posso qualquer coisa que eu quiser nessa vida, se eu acreditar. Primeiro eu preciso acreditar. Né? Uma jornada longa, ela começa com o primeiro passo. E eu sempre acreditei que o primeiro passo é acreditar, porque eu precisei viver isso. E eu não tinha nada a perder. Eu não tinha nada a perder para acreditar. Ai, Bia, mas a minha cabeça não acredita. A minha também não acreditava. Mas eu fiz ela acreditar. Eu falei, eu tô no controle, eu vou fazer você acreditar. E aí foi quando eu comecei a fazer acontecer, né? Precisei mudar aquela situação. Outra coisa aqui, em Mateus 17:11. Pra você que não sabe, eu sou uma musa cristã. Isso mesmo. Eu sou cristã, musas, ó, 20, Mateus 17:20, olha esse cabelo aqui, eu acabei de secar o cabelo, viu? Vai falar do meu cabelo, não. Porque, em verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Meu pai disse isso aqui. O homem que me criou, porque somos a imagem e semelhança de Deus, ele disse que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu digo, passa aquele monte para lá, e assim será feito, porque nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Então, quando eu decidi mudar aquela minha realidade, de sair da obesidade e falar, agora eu vou fazer acontecer,
foi porque eu precisei acreditar. Eu precisei ter fé, mesmo quando eu não via os resultados. Então, às vezes, eu não tava vendo. Eu ia treinar, comia certo, né? Bebia água, aquela rotina. Eu trabalhava CLT na época de shopping. Trabalhei em média 6 anos em shopping. E, né, era uma rotina, assim, complicada. Mas eu falei, eu preciso fazer acontecer. E demorou, tá? Não foi anos, né? Não foi do dia pra noite, essa virada de chave. Só não, né? Eu precisei adaptar várias coisas, né, na minha vida. Às vezes comer, né, no shopping, ter que recusar muitas coisas que eu gostava. Pra vocês terem uma ideia, musas, quando eu era obesa, eu comia, assim, todo dia McDonald's. Todo dia eu comia um gelato que tem aqui na minha cidade, no shopping, que é uma delícia. Então, a mulher que eu queria ser não era aquela. O que estava acontecendo comigo? Situações muito difíceis que eu passei. Só que eu não desisti. Eu não parei. Todos os dias eu ia jogando pra minha mente: eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu vou fazer acontecer, eu acredito. E muitas vezes eu não tinha dinheiro pra comprar um whey, já chegou épocas da minha vida que eu não tinha dinheiro pra pagar uma academia, e eu falava: eu acredito, eu acredito. Aí eu ia caminhar aqui no estadual, aqui onde eu moro tem um hospital, que é bem conhecido no Brasil, e eu ia lá caminhar, sair aqui de casa, é mais ou menos uns 4 km, eu ia caminhar, tinha dias que eu acordava de 4 horas da manhã, aqui perto tinha uma academia também, para fazer aulas, sabe, de jump, musculação. E essas fotos, inclusive, musas, estão aqui nos meus marcados, sabe, quando a pessoa me marca aqui no Instagram? Tá lá. Vocês vão ver várias fotos minhas quando eu fazia isso. Acho que é 2017. Tem que dar uma olhadinha lá, que eu não lembro muito. Foi Deus que, sabe, foi assim uma coisa assim que eu interliguei muito o meu emagrecimento com espiritualidade. Porque era isso que eu queria ser. Não bastava só eu ter um físico, né? Um físico incrível, um físico bonito. Eu queria trazer algo a mais junto comigo, né? Eu cresci num lar cristão. Minha família é evangélica. Então, assim, essas são as minhas crenças. E se aqui está escrito isso, se Deus fala isso, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, iria acontecer. Eu iria emagrecer, mesmo que eu não estivesse vendo. Se eu continuasse seguindo a minha dieta, se eu continuasse bebendo a água certa, se eu continuasse treinando todos os dias, fazendo cardio, mesmo que eu não estivesse vendo resultado, mesmo que é impossível. Meu, olha o seu tamanho. Vou pôr uma foto aqui pra vocês verem como eu tava acima do peso. Olha essa foto que eu tirei aqui no Sesc aqui em Bauru, com uma amiga minha. Olha o tamanho que eu tava, musas. Olha essa foto. Eu acho que esse foi 2017 e 2016. É acreditar. Tem coisas, musas, que ninguém vai acreditar por você. Vai ter que ser você. E às vezes você pega muito leve com você. Se deu certo pra mim, por que não daria certo pra você? Se eu acreditei e fiz acontecer, por que não daria certo com você? Por quê? O que você tem de diferente de mim? Entende? Eu tive força de vontade e muita determinação. Eu desenvolvi habilidades que eu falei, eu preciso aprender sobre isso. Né? Eu preciso aprender como que eu vou me tornar essa mulher que eu quero ser. Como? O que eu vou ter que fazer? E aí foi quando eu comecei a ler mais, eu comecei a estudar mais, eu comecei a querer me desenvolver mais, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Mas isso foi depois de um relacionamento extremamente tóxico que eu tive. Não quero falar isso agora aqui, não é esse assunto. Mas como que eu consegui emagrecer? Tendo fé. E eu sugiro não, tenha fé nas coisas que você quer fazer. Mesmo que só você visualize, mesmo que ninguém acredite, a sua família desacredita de você, seu marido não te ajuda, seus filhos ficam zoando com a sua cara, sei lá. A fitness, que não sei o que, haha, acredita. Você tem, o primeiro passo é acreditar, você tem que acreditar. E se você não consegue, continua fazendo, era isso que eu fazia. Eu penso assim, se eu continuar fazendo, a minha mente vai entender que vai dar certo, então ela vai acreditar. E aí, depois que eu cheguei num palco de fisiculturismo e acreditei,
hoje eu me pergunto, o que mais eu não posso realizar? Quantas histórias eu não posso transformar com a minha vida e levando o nome de Jesus junto comigo? Quantas coisas eu não posso ensinar ou fazer ou querer ser? Por que não? Por que não eu? Olha de onde você saiu. Você só não pode desistir. Então, se você está aí do outro lado, pensando, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou parar, não para. Esse vídeo é para você. Não para. E acredite. Acredite. Acredite com todo o seu coração. E se nesse momento você não consegue acreditar porque você não vê, lembra de Hebreus 11:1. O que é a fé? O que é a fé? Você sabe o que é a fé. Agora você sabe. E você sabe como que eu consegui chegar aqui.